Então, bom dia para todos nós. E a gente hoje tem um assunto muito interessante para trabalhar, que é sobre a obra Nosso Lar, de André Luiz. Nós não temos dessa obra uma data garantida de quando foi a sua publicação. Não temos, os registros não mostram de maneira muito clara em que data ela foi efetivamente editada, colocada para o público. Mas a data do dia 26 de maio de 1944 é a data de registro dessa obra diante da Biblioteca Nacional, ou seja, acredita-se que tenha sido mais ou menos nesse período que essa obra surgiu dentro do movimento espírita. E ela surgiu assim, como que uma bomba, porque quando ela aparece, ela vem trazendo uma série de informações que trouxeram muito escândalo dentro do movimento espírita daquele período dos anos 40. Porque a leitura que o movimento espírita tinha sobre o que fosse o mundo espiritual era muito diferente daquilo que nós temos hoje. Houve um enriquecimento muito grande dessas informações, desde o livro até os dias atuais. E exatamente pelo conjunto de novidades que a obra traz, existem muitos debates, muitas discussões sobre ele, e especificamente sobre essas análises quanto ao conteúdo que a obra tem, porque muitas pessoas se debruçam na obra de Kardec e dizem: mas eu não achei isso lá, eu não encontrei esse conteúdo na obra de Kardec. Tem o Evangelho segundo o Espiritismo por aqui? Tem o Livro dos Espíritos? Eu queria. Deixa isso na mesa para mim. Então, muitas vezes, a gente fica se perguntando: meu Deus, eu não encontro esse material na obra básica, essas informações que a obra do André Luiz nos apresenta, não encontro com facilidade. Como é que eu vou conjugar o pensamento de Kardec com aquilo que a gente tem apresentado nessa literatura? E nós vamos encontrar na Gênese de Allan Kardec, logo no capítulo 1, chamado O Caráter da Revelação Espírita. O caráter da Revelação Espírita foi juntado na Gênese, mas ele não era um capítulo, ele era um opúsculo. Kardec, quando publicou esse material em separado. Foi depois que ele juntou, constituindo. Isso é bom que tem a letra grande, aí eu consigo ler. Então, esse material que Kardec juntou na Gênese, ele foi muito importante porque ele vem apresentando as várias características que o Espiritismo possui. São 8 características que ele fala que são os caracteres da revelação espírita. Ela é divina, ela é coletiva, ela é espiritual, ela é religiosa, ela é científica, ela é filosófica. Ele vai enumerando as várias características e tem a última, que está no item 55 desse capítulo 1, que diz que a doutrina espírita é uma doutrina progressiva. O que significa a doutrina ser progressiva? Falo progressiva porque algumas pessoas levantam a hipótese de que seja progressista, e não é progressiva. Progressiva significa que ela vai alargando os seus conceitos, ela vai progredindo e vai tratando de temas que ela não teria tratado no começo. Então ela nasce dentro de um determinado contexto e ela vai sendo edificada continuamente, sendo que essa edificação não pode desconstruir o alicerce. Eu posso ter novidades em termos da mensagem espírita? Posso. Mas o que eu não posso ter é algo que diga: não, mas vamos tirar esse pilar aqui de baixo. Os pilares não podem ser retirados. O que nós podemos fazer é enriquecer esse conteúdo com novas verdades.
Por exemplo, o que se sabia na época de Kardec sobre clonagem, transplantes? Não tinha nada. Então não tem como a obra básica tratar deste assunto que não tinha condição científica de se tratar nesse momento. Então a doutrina hoje, ela traz discussões sobre esse tema, mas as discussões sobre esse tema não podem colidir com o que já está posto. Então eu tenho verdades estabelecidas e em cima dessas verdades a gente vai erigindo novos conhecimentos, alargando o entendimento sobre outras coisas. Então, isso nos permite perceber que a doutrina, sendo progressiva, ela vai desdobrando seus interesses e seus assuntos sobre outros aspectos que não necessariamente a gente encontra da obra de Kardec, embora tenha que encontrar os fundamentos, as raízes desse pensamento dentro da leitura espírita, até porque o próprio Kardec nos asseverou que muitas coisas que ele encontrou, ele não publicou. A gente sabe que nem tudo que Allan Kardec teve a chance de ver e conhecer está nas suas obras. Ele mesmo diz que várias coisas que ele viu, ele preferiu deixar para que isso fosse objeto de discussões posteriores. Lá na Gênesis, nesse item 55, ele vai comentar sobre a necessidade de que a doutrina cresça progressivamente em cima de novos ângulos que não teriam sido abordados. E em O Livro dos Médiuns ele vai comentar que é melhor rejeitar 99 verdades do que admitir uma mentira. Então há coisas que ele se defrontou e ele disse: eu não vou tratar disso, porque se eu tratar disso, eu posso encontrar resistências. Deixa com que as coisas amadureçam para que isso se apresente. No livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec comenta uma coisa muito interessante. Ele diz que o Espiritismo está na lei da natureza, ou seja, ele não é fruto da ideia de um homem. Se ele não é fruto da ideia de um homem e está na lei da natureza, conclui Kardec, se todas as obras espíritas fossem queimadas, tudo fosse destruído, todos os sites fossem deletados, todas as palestras fossem apagadas, tudo que se produziu fosse simplesmente destruído, o Espiritismo se reescreveria, talvez com outro nome, mas ele se reescreveria porque está na lei da natureza. A reencarnação, a imortalidade da alma, a mediunidade, isso não é fruto da cabeça de alguém, isso está na lei de Deus. Então se reescreve. Até porque essa verdade ela vem sendo repetida desde o começo da humanidade. Quantos homens chamados iluminados passaram pela Terra falando os mesmos princípios espirituais da doutrina espírita? São os Vedas, é a Cabala, é o Bhagavad Gita, Mahabharata, o pensamento de Zaratustra, de Sócrates, de Platão, Pitágoras, Hermes Trismegisto, para não contar outros. Então são inúmeros os homens que tiveram esse acesso, né? Os iniciados egípcios. Meu Deus, esse conhecimento ele está na lei da natureza. Então Kardec diz: olha, mesmo que exista alguma coisa que eu não aborde, nem por isso tornar-se-á algo que não vai fazer parte da doutrina, porque no natural processo de desenvolvimento dela, essas verdades vão se incorporar à medida que o tempo for se apresentando. E ele mostra aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução da obra, item 2 da introdução, ele vai falar sobre o método que ele usou para que ele pudesse constituir a mensagem espírita. O método é conhecido de todos nós. O método chama universalidade dos ensinos dos Espíritos. E é uma técnica genial criada por Allan Kardec exatamente para facilitar com que a gente conseguisse se aproximar desse conteúdo. Porque o que ocorre? Nós chegamos,
em doutrina espírita e nos defrontamos com um mar de informações, um monte de comunicação mediúnica. Meu Deus, um monte de coisa. Como é que eu vou saber o que eu posso dar como verdade, o que eu posso dizer? Isso talvez não seja. Então ele cria um método, ele inventa um método chamado universalidade dos ensinos dos Espíritos. Por quê? Porque ele conclui o seguinte: se eu quisesse montar as obras espíritas baseado nas informações de um único médium, eu teria problema, porque esse médium poderia se perturbar. Então eu ouvir um médium falar, olha o que ele falou, então vamos anotar. Não dá para tomar a informação de um único médium. Então vamos pegar um grupo de médiuns e vamos ouvir nesse grupo as opiniões que ele tem. Aí diz Kardec, também é perigoso, porque o grupo todo pode estar perturbado. E se o grupo todo pensar de um jeito, ali no grupo tem 5, 6, 8, sei lá, 10 médiuns, e se todo mundo estiver perturbado? Eu vou tomar como verdade uma mentira. Tomar um grupo também não é boa política. Então vamos pegar vários grupos. A gente pega aqui na França vários grupos e vai tirando a informação de vários grupos, e essa informação coletiva colhida na França me dá uma leitura mais razoável. Aí Kardec disse, também tem problema. Isso por quê? Porque os franceses podem pensar tudo igual. Eu teria que pegar de lugares diferentes. Então, essa é a proposta de Kardec. Ele recebe mensagens da Inglaterra, da própria França, da Itália, da Rússia, da Alemanha. E como ele falava vários idiomas, ele vai aplicando a mesma pergunta em grupos diferentes e obtendo as respostas. E coletando as respostas dentro do corpo da obra doutrinária, de maneira que uma resposta, na verdade, representa a coleta dessa informação em vários grupos. Esse aqui eu vou colocar. Aí ele junta, beleza. Ele vai trazendo, vai reunindo, vai construindo a obra básica. Ele chega a dizer que quando a gente pensa na construção do pensamento espírita, ele fala que é como uma pessoa que não conhecesse um país distante, mas que faz o perfil desse país pelos seus visitantes. Nunca fui na China. Como é a China? A China é assim. Aí uma pessoa vem, aí eu anoto o que ela diz. Aí eu pergunto para o outro. Vai haver informações coincidentes e vai haver divergentes. E pela multiplicidade de respostas, eu vou começando a analisar para chegar a uma conclusão mais específica. E é exatamente a universalidade dos ensinos dos Espíritos que baseia os vários conteúdos que a mensagem espírita possui. Então, a obra Nosso Lar, muitas vezes apontada como sendo uma obra que surgiu do pensamento de um médium e um espírito através de um médium, essa informação ela não se sustenta. Por quê? Porque não foi só um médium. Não foi só um médium. Como nós bem sabemos, a obra de Chico veio a lume em 1944. Mas nós tivemos uma outra obra que foi recebida no período de 1926 a 1930. Foram 5 anos recebendo esse material. Esse material chegou por uma médium muito jovem e desconhecida. Ela tinha na época 26 a 30 anos de idade quando isso aconteceu, e ela era uma mulher muito pobre. Essa médium era uma mulher muito pobre. Contam seus biógrafos que ela era tão pobre que os ditados de psicografia eram feitos no papel de pão, porque ela não tinha dinheiro para comprar sequer um caderno para anotar as psicografias que ela recebia. Ela anotava no papel de pão. Depois ela pegava esse material e datilografava.
datilografava a série. Você nem sabe o que é isso. Sei sim. Datilografei. Era uma máquina que tinha, que você botava o papel. Não tinha enter. Você já ia digitando, já ia imprimindo. Sabe? Então ela datilografava esse material. Tu imagina, erra, tira, bate de novo. Ela datilografava esse material. E aí, que depois de muito tempo, ela resolveu que ela deveria publicar esse material que ela tinha. Ela era desconhecida do movimento. Então ela pega esse material e leva para submeter à FEB, para a FEB publicar. Era um conjunto de informações muito grande que ela tinha recebido. E o pessoal da FEB recebeu o livro e disse: esta é a obra mais perturbada que eu já vi na minha vida. Foi tão impactante aquilo, porque ela havia vivido todas as histórias do livro. Ela vai para casa, pega o livro, ou melhor, os rascunhos, e vai queimar. Vai para o fundo do quintal, joga os escritos, pega a caixa de fósforo. Quando ela vai tocar fogo, ela ouve uma voz que diz: não faça isso. Pegue e guarde. E ela guarda. Ela guarda esse material por quase 20 anos. Eu não ia ter paciência de guardar, mas ela guardou por quase 20 anos esse material. Colar na estante. Depois de 20 anos guardado, ela recebe a visita de Leon Denis, que diz para ela: pega aqueles rascunhos que estão ali que a gente vai rearrumar. Ela tira os rascunhos e o Leon Denis diz: tira isso passa para frente, isso aqui para trás. Reescreve aqui. Não, isso aqui se passa para ali. E ele vai inserindo doutrina espírita no corpo dessa obra e reorganizando os conteúdos. Depois que Leon Denis faz essa rearrumação doutrinária na obra, sem retirar o estilo do autor, que o autor era um autor até conhecido, ela pega a obra revisada, reorganizada, e 20 anos depois ela volta a apresentar a obra na FEB. A FEB lê a obra e diz: esta é a obra mais extraordinária que a gente já teve. E a obra vem a lume com o nome de Memórias de um Suicida. E o médium, Dona Ivone do Amaral Pereira. Dona Ivone recebeu essa obra nos anos 26 a 30. Se ela publica Memórias de um Suicida antes de Chico, ela teria sido massacrada. Porque na obra de Dona Ivone tem casa, colônia, ruas, alimentação, tem fundamentalmente a base das questões que são apresentadas na obra de Chico. Só que olha a janela de tempo. Ela vai em 1930 e tenta entregar, está errado. Em 1944 é publicado o Nosso Lar. Em 1955, 11 anos depois de Nosso Lar, já tinha Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, no Mundo Maior, já tinha a coleção praticamente inteira do André Luiz. O movimento espírita já tinha se readaptado a essa leitura do mundo espiritual. Então, quando a obra dela vem a lume, todo mundo diz: não, mas é isso mesmo, porque já tem um material interessante sobre isso. E na verdade, não é só Dona Ivone que fala isso. Nós temos vários autores espirituais trabalhando esse mesmo conteúdo. Nós temos Irmão Jacó, do livro Voltei. Nós temos Otília Gonçalves, pela psicografia de Divaldo. Nós temos Manuel Filomeno, com uma farta literatura sobre o mundo espiritual, de maneira a trazer muitos pontos de contato com a obra de André Luiz, além do que existe, pela mão de inúmeros médiuns que recebem as chamadas cartas consoladoras, notícias de parentes desencarnados. São centenas de médiuns, se não forem milhares, que recebem cartas consoladoras.
Aí dizem, eu estou aqui no mundo espiritual, com o meu tio Antônio e com a vovó Ninita, e nós estamos moro numa casa assim, assim. Então, essa informação sobre a existência desses espaços, desses ambientes que a gente tem para trabalhar, está dentro do contexto da chamada universalidade dos ensinos dos espíritos, porque eu tenho diversos autores espirituais, diversos médiuns diferentes, trazendo essa mesma informação, além de médiuns que estão fora do Brasil, não são só os brasileiros, mas médiuns estrangeiros que também trazem as mesmas informações sobre o mundo espiritual. Mas a pergunta que não quer calar, Kardec nunca falou disso. Kardec nunca disse isso. Nunca falou de colônia espiritual. Não é? A gente não acha esse negócio não, de Kardec. Será que não ou será que sim? Então eu não vou nem ler, porque se eu ler, vão dizer que não está e que eu disse que está. Então, você, portanto, vai... Lê para mim aqui, Márcia. Luciana. Ela é a Márcia. Nós estamos lendo no capítulo 3º do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Confirma comigo? Isso aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, item 2, concorda? Concordo. Perfeito. Quero que você leia depois do ponto, o último pedacinho. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Meu Deus! Então tem moradas que não estão circunscritas e nem estão localizadas, ou seja, as moradas não são só os planetas. Quem está falando aqui? Esse item está dizendo que as moradas, os mundos que existem são as várias moradas. Tarará, tarará, que existem as várias moradas da casa do Pai. Ele está dizendo que isso são os planetas. Aí quando chega nesse pedacito, ele diz, olha, mas eu tenho uma coisa para contar para vocês. Não é só isso não, tá? Ele vem comentando diversidade dos mundos, o estado venturoso, desgraçado dos espíritos. Então, os espíritos estão no mundo espiritual, são culpados, estão nas trevas, etc. E aí ele fala que essas moradas também não estão circunscritas e nem localizadas. O que a gente tem nessa literatura é a informação de que não necessariamente as moradas dos espíritos são obrigatoriamente um planeta ou um mundo chamado transitório, como está colocado nas questões 234, 235 e 236 de O Livro dos Espíritos, que fala dos mundos transitórios. Eu não tenho só os mundos transitórios como morada, eu tenho também os mundos habitados e os lugares não circunscritos. Ou seja, há regiões do mundo espiritual onde as entidades se congregam, onde eles se reúnem. E alguém pode dizer assim, pode até ter, mas esse negócio de roupa, de comida, isso não tem. É muito estranho isso. Precisamos ler o capítulo 8º do Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível, aonde Allan Kardec trata da manipulação do fluido e da criação de objetos do mundo espiritual. A roupa, o óculos, a caixinha de rapé, as coisas, de onde os espíritos tiram, como que ele constrói aquela caixa de rapé, que tinha um espírito que tinha uma caixa de rapé que ele gerava. Então, de onde vem o rapé? Que tabaco é esse? Ele planta esse tabaco? Como é que é isso? E Kardec vai dizer,
são todas coisas feitas a partir do fluido. O espírito, pela mente, pela sua vontade, ele constrói objetos, ele edifica consciente ou inconscientemente. Tem vezes que ele conscientemente diz: eu vou criar este objeto aqui. E aí ele se concentra e ele cria um objeto intencionalmente mentalizado. Eu quero fazer uma cadeira, eu me concentro e eu edifico uma cadeira. De outras vezes, esses objetos eles não são criados conscientemente. O espírito, ao pensar, emite energias que agrega os fluidos e constrói aquilo que a gente poderia chamar de objetos do mundo espiritual, sem que isso seja necessariamente uma coisa que eu diga: ah, isso é de fato verdadeiro. Não é do livro Nosso Lar, mas há uma história contada no livro Devassando o Invisível, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Dona Ivone conta que num dos seus desdobramentos ela é levada para o mundo espiritual, aonde ela chega numa espécie de barracão, aonde há uma mulher que está preparando uma comida, uma sopa de legumes. Ela está preparando aquelas mineiras, fazendo um caldeirão de sopa. Ela é muito risonha, muito alegre, e ela está preparando uma sopa para umas entidades espirituais que estão em processo de profundo sofrimento. Diz Dona Ivone que ela tem a sensação de que são assassinos, pessoas que mataram pessoas, e elas estão num processo de dor, elas se arrastam pelo chão, elas se lamentam, e são em número de mais ou menos umas 15 entidades que estão assim. Elas vestem uma roupa que é um macacão por inteiro, é um macacão inteiriço, e no chão elas se rolam e elas se lamentam, elas estão em processo de profundo sofrimento. E a mulher muito tranquilamente está fazendo a sopa para eles. Diz Dona Ivone que é uma sopa muito cheirosa, e ela coloca legumes nessa sopa. Que legumes se não tem batata, não tem cenoura? Mas é o que? É a mente que modela os objetos e faz com que os fluidos assumam as características físicas daquilo que está diante dos nossos olhos. Então, ela começa a cortar cenoura, cebola, chuchu, mas batata, né? Não sei mais o que põe uma sopa. Abobrinha. Ela vai colocando, né? E o cheiro daquela sopa vai subindo. Aí ela diz: a sopa está pronta, nós vamos servir para eles. Ela pega umas tigelas, coloca a sopa na tigela e vai servir a sopa de legumes para esses homens em processo de sofrimento. Ela entrega a sopa para eles. Eles dão um grito desesperado e começam a jogar a sopa para longe de si. Eles não conseguem comer a sopa. Que ela fez com tanto carinho, que ela fez com tanto zelo, com esse monte de legume, abobrinha, né? Machixe. Não é machixe. Só falta colocar viagem. Ela não fala quais são os legumes que tem. Mas por que eles não comem essa sopa, gente? É uma sopa tão gostosa. O livro diz o seguinte: que quando eles tomam a sopa na mão, que eles vão comer, os legumes se transformam em pedaços de corpos humanos. Se transformam em dedo, pedaço de mão, orelha. Então, quando eles olham aquela sopa, eles jogam a sopa para longe e não comem. Aí eu pergunto: quem botou a orelha na sopa deles? Eles provam. Vira uma feijoada humana. E eles jogam essa alimentação para longe. Quem botou essas orelhas, esse pedaço de dedo dentro da sopa? Eles mesmos. Os próprios indivíduos é que fazem esse tipo de situação. Então você vê como é a mente humana, como ela constrói esse tipo de coisa. No livro Memórias de um Suicida, há um fato muito interessante contado lá.
Não sei se todos aqui já leram Memória de Suicida. É uma obra que as pessoas têm um pavor de ler, porque é uma obra muito pesada. Olha, não sei se alguém aqui já andou de jangada no mar, já entrou no mar. Para você vencer a arrebentação, você tem que vencer aquelas ondas. Depois que você vence as ondas da arrebentação, é uma delícia. O livro é a mesma coisa. Passou o primeiro e o segundo capítulo, o resto é uma coisa maravilhosa. É espetacular. O livro realmente é muito bom. Então, lá conta o seguinte, que quando eles recolhem o pessoal lá do vale e leva os companheiros do vale para o hospital para começar o tratamento, Camilo Botelho é muito claro em dizer assim, tudo ele fala assim, aí a cama era limpa, o quarto era limpo, não sei o quê, porque ele vinha de um ambiente tão sujo, tão imundo, tão pesado em termos de maus tratos, que ele é muito enfático em dizer, nos trouxeram num quarto limpo, arejado, claro, e nos deitaram numa cama limpa, com lençóis limpos, e nos trouxeram uma alimentação. Eles servem uma sopa. Eles servem uma sopa para os retirados do vale. E aí vem a coisa mais interessante. Do que é a sopa? É uma canjinha de galinha? Uma sopinha de caldinho de feijão? Pode ser também uma sopinha de ervilha, né? Pode ser um creme de ervilha. Pode ser um creme de cebola, né? Pode ser um creme de ervilha com pedacinhos de bacon. Qual é a sopa que é servida para eles? Eles dão a mesma sopa para todo mundo. E a sopa tem o sabor da sopa da infância. Não é legal? Para que séries? Para que a pessoa evoque as lembranças afetivas e se sinta no seu lar. Então eu penso, nossa, tem o sabor da minha infância, gente. E aí eu restauro questões rompidas de vínculos com afeto, com quem me cuidou, com quem me protegeu. Então eles trabalham a memória deles de maneira que a sopa vai ter o sabor, ele vai sentir o sabor daquilo que ele tomava quando era criança. É muito legal, né? Muito legal. Então essa questão da alimentação, ela não está presente só na obra Nosso Lar. O que ocorre é que na obra Nosso Lar, a gente recebe um impacto maior, porque de certa maneira o movimento espírita ainda não tinha se debruçado sobre isso. É muito importante que a gente... Tome água. A minha alimentação, né? É muito importante que a gente observe que isso tem a ver com o grau de evolução do espírito. Tem a ver com o grau de evolução. É lógico, gente, que espíritos muito elevados, eles não precisam comer. Mas se eu tenho um espírito que ele é mais atrasadinho, ele tem as suas necessidades. Vou fazer uma pergunta para vocês. Um espírito que não sabe que é um ser imortal, que está do lado de lá, e evidentemente não tem essa grandeza, e sente fome, sente sede. Fome, estou com fome, eu estou com fome, estou com fome. Estou morrendo de fome, estou morrendo de fome. Não existe isso? Sim. O que vai acontecer com ele se ele não comer? Vocês já viram o que acontece? O espírito está desesperado de fome ou desesperado de sede. E ele está morrendo de fome, está morrendo de sede. O que acontece com o espírito lá no mundo espiritual, nessas condições, se não for dado a ele comida para ele comer? O que acontece? Enlouquece. Morre. Morre. Ele morre. De novo. Ele morre. Ele se não aguento mais, aí que morre.
Aí daqui a pouco ele levanta de novo. Entendeu? Ele morre e desmorre, morre e desmorre. Por quê? Porque a crença, e tudo decorre das crenças que eu tenho. A crença que ele tem é que se ele não comer, ele vai morrer. Então ele tem a sensação da morte e ele desfalece. Morreu. Morto. Aí daqui a pouco ele levanta de novo. Estou com muita fome, estou com muita... E assim ele vai. E isso decorre exatamente do padrão que a gente tem, das condições espirituais que a gente possui. Quem de nós ignora dos espíritos que se vinculam a nós atrás das nossas energias para retirar o fluido vital que está em nós, para se nutrirem espiritualmente do fluido vital que a gente possui? Não é? Por que tem aqueles sacrifícios humanos para que as pessoas exalem o fluido vital, determinadas entidades se apropriem do fluido vital dessas pessoas que desencarnam? Por que existe sacrifício de animais para que determinadas entidades se nutram do fluido vital do animal morto? Por que existem aqueles que, mesmo não estando desencarnados, não desencarnando, possuem entidades obsessoras que se aproximam deles e tiram as energias vitais e a pessoa fica apática? E a gente diz assim, fulano está sendo vampirizado. É daí que surge a ideia dos vampiros. Eles não querem o sangue, o plasma, a hemácia, as leucócitos, plaquetas, não quero isso. Eu quero a energia vital que o sangue tem, porque é essa energia vital que lhe agrada. Por quê? Porque são entidades muito atrasadinhas e, portanto, elas têm um interesse muito grande nesses aspectos materiais. Daí que todas as leituras que a gente encontra na obra Nosso Lar, é preciso entender que ela se refere a um padrão evolutivo específico. Esse é o grave problema da gente querer tomar a obra de André Luiz como se ela fosse a lei. Ela não é a lei, ela é um caso. O caso não é a lei. Quando eu pego um caso é um caso, mas a lei é a lei. Então a gente encontra, por exemplo, no livro Memória de um Suicida, que aquele pessoal foi para o vale. É suicida, vai para o vale. Também não é verdade. Não é verdade. Nem todo mundo que é suicida vai para o vale. Tem muita gente que não vai. Não vai por várias razões. Não vai muitas vezes porque tem um acolhimento diferente. E às vezes não vai porque não tem merecimento para ir para o vale. O vale é um local de proteção, tá? O vale não é um local de abandono. É onde se protege os espíritos que têm um certo padrão evolutivo que pode ser acolhido ali. E aí a gente quer pegar o caso e transformar o caso na lei. O caso é o caso, a lei é a lei. A obra de Kardec é a regra geral, a obra de André Luiz é um caso. Não é porque numa reunião mediúnica aconteceu isso, vai acontecer toda vez. Nosso Lar é uma história, é uma maneira de nós vermos o mundo espiritual, mas nem todas as colônias são iguais. Nosso Lar é uma colônia até muito próxima da Terra. Tem pessoas em Nosso Lar que sequer sabem da reencarnação. Pessoas em Nosso Lar que ainda não entenderam a necessidade do trabalho. Então, todas essas questões estão presentes na obra para que a gente veja como funciona um mundo espiritual próximo da Terra. Mas eu não posso pegar essa realidade e dizer o mundo espiritual todo é assim, porque não tem um mundo espiritual só. Tem vários mundos espirituais. Tem mais densos, tem menos densos, tem padrões diferentes. Aquilo ali é só uma história. E muitas pessoas do movimento espírita dizem assim: eu quando desencarnar eu quero ir para Nosso Lar. Não vai, gente. Não vai. Nosso Lar é uma colônia espiritual em cima do Rio de Janeiro. Aqui em cima de Ourinhos tem uma. Deve ser Ouríssimo. Ouro Novo. Um negócio desse tipo. Então quem desencarna aqui vai para cá.
a menos que tenha uma vinculação muito forte. A pessoa é japonesa, veio para cá, tá morando aqui, mas tem fortes vinculações com o Japão, desencarnou, vai para lá, vai para o seu local de origem. Em cima das cidades do Brasil, existem colônias espirituais. Eu acredito que em cima de São Paulo deve ter mais 10. Se for uma só, é uma megalópole. Deve ter mais 10 cidades em cima. Cada uma com um perfil diferente. Assim como também nas outras cidades do Brasil, tem as suas comunidades em cima. Então ninguém vai correr para lá, porque só lá, o nosso lar é pequeno, é uma cidade só. Tem 1 milhão de habitantes, falam de 1,5 milhão, não cabe o Brasil inteiro lá dentro. Está todo mundo querendo ser embaixo do guarda-chuva, não cabe todo mundo. Então a gente vai para outros ambientes espirituais com realidades distintas. Nós temos em nosso lar uma coisa que é muito comentada, que é a questão do chamado bônus hora. E as pessoas dizem, mas não pode. Pois é, a própria obra diz, é imperfeito. É imperfeito. Mas no nosso grau de imperfeição é o melhor recurso que a gente tem. É o melhor que tem. Mas é imperfeito. Por que é imperfeito? Porque a minha hora de trabalho não é igual à sua. Eu posso ter muito mais intensidade de entrega do que você. Aí não vamos ser remunerado igual. A sua hora com muito mais entrega, a minha com menos, aí não é um bônus hora para cada um. Na verdade, é um instrumento imperfeito para lidar com espíritos imperfeitos. Na medida que isso melhorar, eles devem encontrar lá, sei lá, a essa altura do campeonato, deve ser bônus hora digital, que deve ter, já deve ter modernizado, não é mais a mesma coisa, não é mais a mesma coisa, as coisas se modernizam. A obra de Dona Ivone, Memória de um Suicida, que é de 1926 a 1930, a recepção do material, ela diz, está lá, pode pegar na obra, que quando eles são retirados do vale, levados para o hospital, eles são levados para um setor de cadastramento. E aí a pessoa vai para frente deles. Eles então têm um disco, é um disco, ele mete o disco num drive, e naquele disco ele registra tudo, registra o nome, bate foto da pessoa, as informações da pessoa são gravadas no disco. É CD. Só que agora já não tem, mas você deve estar mudando. Mas em 1930 era num CD que eles faziam. A gente só foi conhecer CD, uns 50 anos depois. E eles já sabiam, já tinham esse tipo de tecnologia lá. Então você vê como que o mundo espiritual ele tem a sua forma de funcionar. E a gente não pode se abraçar com a obra dizendo assim, se está dito aqui é porque em todo lugar é assim. Não é todo lugar. A realidade daquela colônia é desse jeito. A realidade de outras colônias é de maneira diferente. Nós vamos encontrar no livro Mensageiros uma outra colônia chamada Campo da Paz. É uma colônia menorzinha do nosso lar, bem pequenininha e tão ruinzinha, que os trabalhadores daquela colônia, eles não vivem na colônia. É tão complicado que eles não vivem lá. Eles trabalham por turno, igual o pessoal de plataforma da Petrobras. Então eles vão, ficam um tempo, aí eles saem, uma outra equipe vem substituir. Porque eles não moram lá. É uma colônia pequenininha. Ela trabalha mais com postos de socorro, então ela tem vários postos de socorro e um núcleo pequeno. É uma outra forma de funcionamento. Mas cadê os ministérios? Cara, é outra colônia, é outra conformação, é outra ideia, é outra forma de funcionamento. Eu não achei o Bosque das Águas, será de lá, outro lugar não tem. Então cada lugar tem a sua realidade própria. E a gente não pode imaginar que é um carimbo que todas as colônias espirituais têm a mesma planta, que você vai vendado, você sabe onde não é verdade. Cada uma é uma estrutura diferente, de acordo com o padrão e interesse dos seus próprios habitantes. E há uma outra coisa que incomoda muito quem lê a obra, que é a presença de animais no nosso lar. Que o pessoal sabe que os animais, aí forçou demais.
Animal no mundo espiritual? Como que vai ter animal no mundo espiritual? A obra básica diz que não tem animal no mundo espiritual. Onde? Não tem nenhum lugar da obra básica do livro dos Espíritos. Não tem nenhum local que diz que não tem animal no mundo espiritual. E eu vou ler. Pergunta número 600 da obra básica. Cadê? Esse aqui é o Evangelho. Pergunta número 600 da obra básica responde a essa pergunta. Aqui, Allan Kardec vai indagar os espíritos assim: sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se depois da morte num estado de erraticidade como a do homem? Ou seja, se o animal tem uma parte espiritual, depois da morte, a zebra vai para o mundo espiritual, fica lá no mundo espiritual. E aí ele pergunta: erraticidade como a do homem? Ele fica numa espécie de erraticidade, pois que não se acha unida ao corpo, mas não é um espírito errante. Errante aqui não é espírito que erra, errante é que vaga. Não, porque as pessoas dizem: ai, mas é um espírito errante. Errante é do verbo errar, que significa vagar. Espírito errante é espírito que vaga, espírito que está no mundo espiritual. Mas não é para ninguém pensar que ele fica o tempo todo errando um atrás da outra. Tá? Então é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. O espírito errante. De idêntica faculdade não dispõe os animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito, que os animais não têm. O animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizá-lo. Aqui está dito utilizá-lo. E utilizá-lo quase imediatamente. Não é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Então o que ele quer dizer é o seguinte: os animais no mundo espiritual, eles não vão para um estágio de sofrimento. O leão fica: meu Deus, eu matei uma zebra. Ele não tem sofrimento. O animal, porque ele não tem consciência de si próprio. Mas o que acontece com o animal no mundo espiritual? Animais no mundo espiritual, eles podem existir, desde que os espíritos estejam aproveitando, que são utilizados quase que instantaneamente. No livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, vai comentar sobre o uso de animais para o melhoramento genético. Todo mundo sabe que os animais estão num processo, assim como nós, de constante progressão da evolução anímica, da evolução das espécies. E que isso é produzido, a própria... Acabou meu tempo. Não, ainda falta, você não terminou ainda. Né? Então vamos continuar. Você tem que dizer se é ficção ou se é realidade, lógico. Não estamos esperando, né? Tem essa parte, né? É verdade. Então, se nós temos uma leitura do livro Evolução em Dois Mundos, que nos comenta que o mundo é material, a evolução é material e espiritual, ou seja, a evolução é nos dois mundos, por isso o nome da obra. Tem muitos animais que são retirados do corpo, levados para o espiritual, trabalhados geneticamente, para que quando eles voltem para um processo reencarnatório, eles impulsionam a genética, aí o animal nasce com um bico maior, com uma cabeça diferente, com uma asa mais larga, com um pezinho mais adaptado, e vai facilitando o mecanismo da evolução, ou seja, ele empurra o mecanismo da mutação para que essa mutação seja orientada no sentido do desenvolvimento do animal, na chamada mutação adaptativa, que é a mutação que vai promovendo a adequação progressiva dos animais. E nós, vegetais, tudo, a uma nova realidade que a gente esteja enfrentando. Então, alguns animais no mundo espiritual são usados para essa lapidação da própria espécie. Alguns outros são usados em serviços, porque serve de aprimoramento para eles. E nós vamos encontrar no capítulo 33 a presença de um animal que puxa um trenó. Ele diz que é um animal parecido com o muar. O muar é aquele animal tipo o
jumento, burro, cavalo. Então é dessa linhagem, então é algum animal robusto que tem lá nesse sentido. Ele também fala de cães, que são usados para farejar e encontrar, e fala também do ibis, que é um animal que vai devorando as energias, tudo no mesmo capítulo, acho que é o 33 da obra. Mas essas informações, elas são observadas por nós como sendo o aproveitamento de animais no mundo espiritual. Agora, existem outras duas situações que a obra do André Luiz não cita, mas que também existem de animais. Uma terceira situação para animais é você ter animais que não são animais. São seres humanos em processo de hipnose. Nós encontramos isso no livro Libertação, no capítulo 7º, em que no mecanismo de zoantropia, eu hipnotizo uma pessoa e ela então acredita que ela tem determinada forma, e aquela forma ela assume de maneira reflexa, e a mulher se transforma numa loba. Essa cena assemelhada também está no livro Nos Bastidores da Obsessão, a primeira obra de Manuel Filomeno, em que também Teofrasto transforma uma mulher numa loba, e Gregório transforma também uma mulher numa loba no livro Libertação. Então esse mecanismo acontece, e você pode encontrar algumas obras espíritas falando de árvores no mundo espiritual, que parece aquelas árvores da Floresta Encantada, que as árvores estão assim e a gente passa, ela vai nos olhando, e podem ser sim espíritos em processo de hipnose. Claro que é temporário isso, Juliana, claro que é temporário. E aí a pessoa, Luciana, passa por um período como árvore, mas quando o comando hipnótico cai, a pessoa volta a ser. Então você pode encontrar animais, morcegos, lobos, as mais diferentes espécies de animais, como indivíduos que são humanos, mas sob processo de hipnose. E a quarta que a gente tem são animais que não são animais. Eles são criados pela ideoplastia dos homens. Nós temos isso no último capítulo da obra Recordações da Mediunidade, de Dona Ivone, em que ela visita o sítio do Pedrinho. O Pedrinho criava galinha, e as galinhas não existiam, era tudo criado pela mente dele. A galinha ciscava no terreiro, tudo era na cabeça dele. Ele era tão... Ele impregnava tanto aquele lugar da presença dele que tinha galinha no terreno. Mas as galinhas não eram reais. Eram fluidos que eram animados pela mente dele, que, embora fosse uma entidade ignorante, era uma entidade que tinha tanta intensidade de pensamento que ela tinha galinha em volta dela. Então você pode ter força-pensamento, forma-pensamento, você pode ter espíritos transformados em animais, você pode ter animais sendo aproveitados no mundo espiritual por uma circunstância qualquer, e animais na condição de espíritos que estão vinculados nesse grande mecanismo de aprendizado que a vida pode oferecer para a evolução das espécies nos mecanismos de mutação. E isso tudo vai fazendo com que a gente vá encontrando em outras obras a confirmação daquilo que a obra Nosso Lar vai colocando, porque ela não é uma ocorrência solteira, ela não é uma ocorrência única dentro do movimento espírita. Há uma literatura muito caudalosa sobre o mundo espiritual, por diversos médios, diversos países, falando coisas muito assemelhadas, se não idênticas, dando cada vez mais condição da gente retirar essa ideia de que o livro Nosso Lar seja o fruto de uma ficção, de um romance, de uma ideia imaginária sobre a realidade, e vendo que não, que ele na verdade faz parte do corpo doutrinário, ou seja, ele é substância doutrinária daquilo que a gente encontra em doutrina espírita. A gente encontra algumas obras que trazem alguns conteúdos que a gente diz assim, não, pera, aí já vamos organizar, aí na minha cabeça não deu. Aí você vê que colide com a obra doutrinária. Existem algumas obras que falam do mundo espiritual, que tem passarinhos. Passarinho, tudo bem, passarinho tem um monte de lugar.
Mas tem obras que falam que passarinho tem ninho, e dentro do ninho tem ovo. Aí não, mas aí não dá também, e aí o espírito já está se reproduzindo, não dá para reproduzir. Então, se tem ovo, então tudo é forma de pensamento, não pode ser pássaro de verdade. São formas de pensamento, porque o animal não se reproduz no mundo espiritual. Espírito não se reproduz. Pode existir uma relação sexual entre dois espíritos no mundo espiritual? Pode existir, mas não fica grávido. Não vai ficar grávido. Não vai ficar grávido. Se é uma condição totalmente fora daquilo que a obra doutrinária propõe. Então isso vai conduzindo a gente a perceber que essa literatura, ela é uma literatura que sim, ela tem os indícios de se assentar sobre o edifício doutrinário que o Espiritismo possui, fazendo com que talvez em 1944 a gente levantasse alguma suspeição, mas já faz 80 anos que essa obra veio, 80 anos. Nesses 80 anos, a quantidade de literatura trazida, a quantidade de informações adicionais que a gente conseguiu trazer para dentro do corpo doutrinário vai cada vez mais consolidando o pensamento da obra de André Luiz. E por isso, antes da gente terminar, eu queria destacar 7 pontos fundamentais que essa obra tem para a gente guardar. E são 7 grandes lições que a gente tem. A primeira das grandes lições é que a vida continua. Essa é a grande lição. Que os nossos entes queridos vivem, que os nossos amores vivem, que a vida continua, que nós iremos continuar. Isso é profundamente alentador, profundamente consolador. Isso transforma as nossas vidas. Saber que as pessoas a que nós tanto amamos e que partiram antes de nós estão vivas, isso é maravilhoso. Saber que elas estão no mundo espiritual, isso é fantástico. Então essa primeira grande lição do livro Nosso Lar, ela é essencial para que a gente possa se reorganizar em termos dos nossos objetivos. Às vezes a gente está brigando por uma herança, está com ódio do irmão, já rompeu com o primo, com o cunhado, ninguém está se falando. A gente vai ficar tudo. A gente está brigando por besteira, guardando mágoa, guardando ódio. Cara, vai ficar tudo. A vida continua. A gente está criando confusão por besteira, esquecendo que somos almas imortais. Essa é a primeira grande verdade e que transforma profundamente todos esses nossos conceitos. A segunda grande verdade que a gente recolhe dessa literatura é a compreensão de que os laços são indestrutíveis. Porque a gente poderia ser imortal, mas não lembrar mais de ninguém. Eu fui para o mundo espiritual, o fulano também foi, mas quem foi meu filho eu não sei mais se foi, quem é minha mãe não sei mais quem foi. E a gente vai descobrir que não, que os laços que nos vinculam, eles não se destroem. A mãe do André Luiz, que orava sistematicamente pelo filho, ela levar na próxima encarnação o ex-marido como filho e as mulheres com as quais ele se envolvia como filhas, todos sequelados numa próxima existência, e ela vai recebê-los como espíritos vinculados à sua história de vida. Isso é tão fantástico, a gente descobrir que os laços não se rompem, ou seja, os nossos filhos que nos precederam, nossos pais, nossos amados nos aguardam. A morte não tem poder sobre o amor. Isso é fantástico, você saber que nada que é bom se destrói. Isso é uma coisa incrível. A terceira grande lição que a obra nos oferece é a misericórdia divina. Ninguém fica para trás. Ninguém está abandonado. Por mais abjeta que possa ter sido a minha vida, a misericórdia divina nunca nos abandona. Vai nos buscar nas furnas mais escuras. Os nossos entes queridos que possam ter tomado um caminho equivocado não estão perdidos. Todos os espíritos possuem o olhar da misericórdia divina e há um exército de benfeitores cuidando, recolhendo, atuando, protegendo,
fazendo com que todos se elevem progressivamente. E essa movimentação é maravilhosa, porque a gente percebe o quanto que Deus, na sua lei, trabalha na relação com seus filhos, impulsionando o progresso de todos nós. Então, ter essa percepção da proteção, que nós não estamos abandonados, é também profundamente consolador. O quarto ponto que a gente tem na obra, que também é maravilhoso, é a reapresentação para nós do que seja o trabalho. Nós temos muito uma visão do trabalho como um castigo. Oh, meu Deus, não vejo a hora de me aposentar. Não vejo a hora de me aposentar. Meu Deus, não vejo... Eu tenho ódio daquele pessoal com quem eu trabalho. O dia que eu me aposentar, eu vou comprar uma pousada no Nordeste, eu vou para lá. Porque eu não vou ver nunca mais eles. Eu tenho tanto ódio quando eu acordo de manhã. Que eu lembro deles, que eu lembro que eu vou encontrar com eles. Meu coração chega se enche de ódio. Mas eu vou me aposentar e vou me ver livre dele. Não vai se aposentar. Porque vai morrer de ódio antes. A gente vai ter que fazer um trabalho de reorganização emocional do que é o trabalho, enxergando o trabalho como algo positivo. E quando a gente vai para o mundo espiritual, o trabalho nos aguarda. Então, essa coisa linda, que tem conexão com a pergunta 675 de O Livro dos Espíritos, toda ocupação útil é trabalho. Então, você poder ter essa leitura de que o trabalho é uma fonte de alegria, de satisfação, de realização. Essa é uma proposta muito diferente do que a gente é acostumado a ver. Nós, no Ocidente, temos muita ideia do trabalho como uma punição. Herança da leitura que a gente tem do ideário judaico, que pela desobediência de Adão, vai tirar o pão com o suor do rosto. E a mulher vai parir com dor, como se o trabalho fosse um castigo pela desobediência. E essa releitura, ela contaminou o nosso ideário ocidental, em que a gente acha que trabalhar é uma coisa vergonhosa, diferente de muitos povos orientais, que não têm essa visão e, portanto, trazem uma ressignificação muito diferente para a questão do trabalho. Então, a obra vai nos permitir reanalisar, revisitar esses conceitos e criar uma nova leitura sobre esse pensamento do que seja o trabalho. Um quinto ponto que a gente vai também ter a oportunidade de ver na obra são as chamadas provas coletivas. A guerra, os sofrimentos coletivos. Como que a espiritualidade se mobiliza? Como que existe uma ação organizada no mundo espiritual para socorro de todos esses companheiros que estão vinculados a essa história de vida. Então é fascinante você ver como que o mundo espiritual, os seus trabalhadores se mobilizam de maneira extremamente organizada frente às grandes ondas de catástrofes. Então nós temos, por exemplo, catástrofes hoje no Rio Grande do Sul. O que não estará acontecendo no mundo espiritual para receber esses companheiros que desencarnaram e muito mais, para inocular fé, esperança, resiliência, coragem, sentimento de solidariedade, vontade de reconstruir a vida e ter a capacidade de se reorganizar emocionalmente. Lembremos das 3 maiores virtudes cristãs: fé, esperança e a caridade. Fé para eles, esperança para todos nós e caridade para a gente, para fazer o trabalho. Então, veja a importância da gente se organizar dentro desse momento que a gente está vivendo. Imagina o mundo espiritual, a quantidade de pessoas depressivas e o que não está acontecendo para que as pessoas não se destruam, para que elas não se abandonem, para que as taxas de suicídio não cresçam. Porque você está com uma certa idade, você perde absolutamente tudo de material da vida, e às vezes com desencarne de entes queridos, é uma prova muito pesada
e alguns de nós podemos até fraquejar diante dela. Então, a doutrina espírita tem uma mensagem maravilhosa, e o povo do Rio Grande, do movimento espírita, até tem um trabalho danado na abertura de grupos de apoio, de socorro, para poder acolher essas pessoas em estado de sofrimento e conseguir fazer um trabalho de ajuda nesse sentido. Então, esse quinto ponto, que seria relativo às provas coletivas e à mobilização espiritual, é muito importante para esses dias tormentosos que a gente tem vivido. O sexto ponto que a gente vai ver é a lei de causa e efeito. Como é a lei de causa e efeito, não é? A gente faz aqui e as consequências a gente encontra lá. Capítulo 31, o vampiro, aquela mulher que praticava aborto, que vai encontrar as consequências lá. Cheio, 69. Manchinhas. Cara. Só foi fazer assim, ele já botou 79. Então, faz aqui, como dizia o gladiador, o que fazemos aqui ecoa na eternidade. Então, o que a gente faz aqui, lá, está nos aguardando. As histórias de dívida, como é que essa dívida aparece no mundo espiritual? Pessoas que enganavam, que trapaceavam, como é que está lá? O envolvimento dele de sexualidade com aquela jovem que ele encontra com ela depois. Lá. Elisa. Todas as histórias que a nossa vida material produz, elas não ficam esquecidas da lei. Elas vão ser encontradas lá, fazendo com que a gente fique muito mais atento com relação àquilo que a gente faz, para que o Espiritismo não seja simplesmente assim, um conhecimento. Ai de nós se ele for só um conhecimento. Ele tem que ser vida de verdade, vida na intensidade que ela tem que ser, vida na forma da gente se relacionar com o outro, que dá origem para o último desses 7 pontos, que é a revisão do sentido de família que a obra apresenta. Não é só a não ruptura dos laços, mas a ressignificação dos laços. Porque no final da obra, ele revisita a família. E ele vê a mulher casada com outro. E ele tem que reinterpretar o sentido dos laços familiares, entender as coisas e desenvolver o verdadeiro sentimento do amor, que a gente também precisa fazer. Esse é o nosso objetivo, que a gente consiga utilizar desse material todo, não é para saber. A literatura espírita não existe para a gente saber. Ai de nós se fosse para isso. Ai de nós se pensarmos que o conhecimento espírita é para saber, que é para chegar lá e vai ter um catecismo para a gente responder. É uma grande ilusão. Pergunta 982 de O Livro dos Espíritos diz: é necessário crer no Espiritismo e na manifestação dos Espíritos para garantir uma boa sorte na vida futura? É preciso que eu seja espírita para que eu fique bem do lado de lá? Dizem os Espíritos: não. Se não é isso, então o que é que eu preciso fazer para ficar bem? O bem. Exatamente. A mensagem diz: o bem, ora o bem. O bem é sempre o bem. Não importa se a pessoa é católica, se a pessoa é protestante, ou até mesmo se a pessoa não tem religião ou até não acredita em Deus. Porque, assim, não, você não acredita em Deus, mas que vai ficar bem do lado de lá. Ele não acredita em Deus, mas ele tem muitos inimigos. Não é uma pessoa, mas ele é um cara tranquilo. Se ele não tem inimigo, quem vai perseguir ele? O problema é eu não acreditar em Deus e viver uma vida infernal, odiando, perseguindo, matando gente. Aí vai se complicar. Não é porque não acredita em Deus, é pelo que faz. Mas se eu não acredito em Deus, mas sou uma pessoa altruísta, eu ajudo os outros, quem serão meus perseguidores? Eu não vou ter perseguidor. O problema é o mal que se faz e não a crença que se tem. E esse é o sentido, para que a gente possa, de posse desse conhecimento maravilhoso que a doutrina espírita nos oferece, criar uma vida nova para a gente, nas coisas mais singelas que a vida tem. Não precisa ser uma coisa extraordinária.
Observemos o personagem Alcione, da obra Renúncia. Ela não é uma alma elevada? Espetacular. Do que ela se ocupou durante a existência dela? O que foi que Alcione fez para ser um espírito tão grandioso? Qual foi a obra que ela fez? Só cuidou da família. Renúncia, né? Só cuidou da família, ela só cuidou da família. Então o que fez ela? Ela cuidou da mãe, ela cuidou do pai, cuidou daquela madrasta que foi quem felicitou a vida da mãe dela, do mesmo jeito, cuidou da irmã, cuidou do padre Damiano, cuidou de todo mundo, cuidou do Carlos, cuidou de todos, não tinha mais ninguém para cuidar disso. Agora eu vou para o convento. Mas ela não foi uma pessoa para dizer assim, nossa, ela fez um trabalho. Não fez. Ela se entregou a uma coisa chamada amor. E é esse o grande convite que a doutrina espírita faz. Que a gente se aproprie desse conhecimento para amar em casa, ter mais capacidade de amar, de entender, de compreender, de buscar esforços dentro de nós para que a gente não desista de ninguém, para que a gente faça o melhor que a gente possa fazer em prol de nós e do outro. Esse é o objetivo. Então, as coisas externas, as coisas de crença, elas são até importantes, mas as coisas do que se sente, do que se vive, é o que verdadeiramente conta no nosso processo evolutivo. Então que a gente não deixe essa chance escapar. Talvez ela não se repita tão cedo. Talvez a gente nasça numa outra religião, mas a gente precisa aproveitar a oportunidade que a vida nos oferece para que a gente possa aproveitar isso de maneira efetiva e fazer dessa encarnação um negócio incrível para as nossas vidas. E aí o nosso lar deixa de ser uma preocupação se ele é um romance, deixa a preocupação se ele é ciência para ser amor, porque isso é o mais importante. Ler a obra e dizer o que isso tem a ver com a minha vida e o que isso muda no meu coração, a história com as pessoas que Deus colocou mais perto de nós. Que a gente reflita sobre isso e que Deus abençoe todos nós nessa grande tarefa de transformarmos a nós mesmos. Muito obrigado.